I was walking out one evening. Fala galera, mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco começando e hoje vamos falar, gente, sobre um assunto muito importante e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você que está aí do outro lado me assistindo, você que está do outro lado me ouvindo, que está aí procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, você também que está me assistindo aí, está querendo uma recolocação no mercado de trabalho, você que está pensando em fazer o seu currículo, mas não sabe muito bem como organizar todas as informações, ou até mesmo você que está com uma entrevista de emprego marcada já e está com dúvida no que vestir, como se portar. Enfim, fica aqui com a gente porque eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muitas dúvidas hoje aqui para você. Para isso, estou recebendo no nosso podcast hoje a Ana Clara Souza, que ela é psicóloga e também consultora em RH e carreira. Seja muito bem-vinda, Ana Clara, Cidade em Foco, ao nosso podcast. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje participando. Que bom, prazer te receber. Quero esclarecer muitas dúvidas minhas de todo mundo que está assistindo a gente hoje. Mas antes, quero conhecer um pouquinho sobre você. Se apresenta pra gente. Quem é Ana Clara? Como você trabalha? Você é daqui de Paraíba do Sul, né? Sim, sou. Eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia. Hoje eu atuo na área clínica e também atuo como consultoria de RH e carreira. Já estou aí no mercado, já tem 5 anos, né, atuando. De formada em psicologia, já tenho 1 ano de formada. E, assim, sobre a minha carreira, né, sobre a minha formação, eu gosto muito de falar sobre quando eu escolhi a psicologia. Sim, né? E quando eu escolhi a psicologia, quando eu fui para a faculdade, a gente já pensa assim, nossa, a gente vai seguir só a área clínica, né? Psicólogo só tem esse espaço no mercado, e não é assim, né? Dentro da psicologia você tem várias oportunidades, tanto para a área organizacional, a clínica, a hospitalar, do esporte. Só que eu, ao decorrer da faculdade, né, da graduação, eu vi outras possibilidades. Então, ali mesmo, eu tive matérias, eu tive professores que ajudaram, né, nesse processo de descoberta. E quando eu realmente vi que eu queria ir tanto para a clínica, porque hoje eu atuo, né, no atendimento online, mas quando eu vi que realmente eu queria seguir para a área da organizacional e ter esse contato com os profissionais que buscam, né, uma orientação de carreira, foi dentro da faculdade, numa palestra que eu tive, né, um trabalho onde eu tive contato com estudantes que estavam ali no ensino médio procurando, né, qual carreira meio seguir. Perdidos, né? Meio perdidos. O que eu vou fazer? E agora? Estou no 3º ano do ensino médio e o que eu vou seguir da minha carreira? Então, foi ali que foi uma descoberta para mim. Entendi. Comecei a gostar muito dessa área. E só a faculdade não trouxe todo o conhecimento. Eu tive que ir buscando. Até hoje eu estou, né, nesse processo de busca, porque psicólogo, eu sempre falo que a gente nunca pode parar de estudar. Não só o psicólogo, todas mas outras profissões. Todas as profissões, na verdade. Então, assim, é uma área que tem crescido muito. Eu gosto muito, sou apaixonada. Tanto na clínica, mas o meu amor hoje é a psicologia organizacional. E é bacana até você falar isso, até mesmo para quem está assistindo a gente, talvez, né, tenha essa dúvida, né? Você psicóloga, a gente pensa logo na clínica, logo em atendimento, e é muito maior que isso, né? Um campo muito mais abrangente que isso, né? E às vezes a pessoa fala assim, o profissional de RH não tem nada a ver com a psicologia, né? O que ela tá falando, né? Isso. Mas tem uma coisa, tá ligada à outra, é claro. Com certeza. E um ponto muito importante é que hoje, dentro das empresas, o profissional que está dentro do RH precisa ser um psicólogo. Entendi. Assim, é claro que tem outros profissionais que têm outras graduações de administradores, enfim, que estão ali, mas o psicólogo é um profissional muito importantíssimo para estar ali dentro do RH atuando, porque a gente tem essa visão, né? Uma visão mais ampla, uma visão mais estratégica dos colaboradores. Entendi, então, bacana. Isso é muito importante. Já aproveitando esse gancho, explica pra gente um pouquinho sobre a atuação do profissional de RH numa empresa. Sim. Esse profissional dentro da empresa, ele precisa ter uma visão muito estratégica, né? Ele precisa entender de negócios e precisa também dominar os subsistemas de RH. E eu sempre falo que, assim, o profissional de RH que está ali dentro da empresa, ele não somente vai fazer uma triagem de currículos e contratar, não. Sim, é muito mais do que isso. Então, você precisa ser um RH que já olha para o futuro, né? Um RH que já tenta prever os problemas para que eles não aconteçam, né? Então, você precisa ter essa visão.
E eu sempre falo que o profissional de RH, ele não é advogado de colaborador, né? Ele é aquele profissional que está ali para trabalhar nos dois pontos, tanto na empresa, para a empresa achar o e tanto equilíbrio, para o né? colaborador. Tem que ter esse equilíbrio. Então, ele precisa ter essa visão de estar ali ajudando a empresa, o colaborador. Ele precisa ser um RH participativo, um RH que entende de negócios. E está ali ajudando, né? Ajudando, tirando dúvidas. E o RH é um RH que ele precisa orientar. Ele não vai mandar o gestor fazer aquilo ali. Não, ele vai orientar. Então, é uma área que tem crescido muito hoje no mercado de trabalho e muito importante, né? Sim, é uma área de negócios, eu falo isso. Verdade. E como que surgiu a consultoria aí nesse processo aí de formação, de atuação? A partir do momento que você falou assim, poxa, eu posso ajudar mais pessoas dando consultoria, explicando, tirando dúvidas, enfim. A vontade de empreender, né? E eu estou nesse processo aí. Hoje eu tenho, né, o meu trabalho numa empresa privada, mas eu sei que eu posso muito mais, né? Então, essa visão que eu tive através dos cursos também. Eu fui procurando outros profissionais, fui vendo outras possibilidades para mim, porque eu tenho essa visão para a minha carreira. E a minha carreira, eu penso exatamente nisso, em expandir, em viver do empreendedorismo. Então, eu estou construindo isso ao longo prazo, né? Sim, eu sempre falo... processo, né? É um processo. E eu falo isso muito para os meus clientes hoje de mentoria, que a nossa carreira a gente tem que construir, a gente tem que planejar. Então, é a curto, médio e longo prazo. E hoje eu estou planejando para que futuramente eu consiga, né, estar aí no processo de sair do CLT e ir para o empreendedorismo. Você tem essa vontade, né, de com trabalhar certeza. só com empreendedorismo. Sim, com certeza. Entendi. Bom, vamos falar agora sobre dúvidas, né? Aproveitar a sua participação aqui, tirar a dúvida das pessoas. Vou começar falando com você sobre currículo. Tá. Né? O primeiro passo, vou procurar um emprego, né? É o currículo. Sim, com certeza. Explica pra gente assim, o que não pode ter de jeito nenhum no currículo? Quais são os principais erros quando a pessoa monta o currículo? Tá. Antes de falar sobre o currículo em si, eu queria só pontuar algo que é muito importante, é que quando você busca uma transição, uma recolocação, ou até mesmo, eu quero trocar de emprego, hoje eu não estou satisfeito na empresa atual, eu quero trocar. Esse precisa ter um processo, né? Eu sempre falo de processo, planejamento e vem no currículo. É o primeiro passo. Então, você precisa ter o seu currículo estruturado e um dos principais erros que muitos profissionais acabam cometendo hoje é ter um currículo muito longo, por exemplo. Eu já peguei um currículo na mentoria de 8 páginas. Meu Deus, a pessoa tem muita experiência, tem muitos cursos e despeja tudo lá. Isso, e quer contar a história, sendo que o currículo precisa ser claro e objetivo. Porque a gente, recrutador dentro da empresa, a gente tem várias demandas. Então, a gente não tem tempo de ficar ali lendo o currículo daquela pessoa de 8 páginas, por exemplo. Então, hoje eu sempre falo, o currículo não tem uma regra de páginas, não. Mas não pode ser de 8. Então, um currículo, por exemplo, que seja de 1 página para quem está começando, um currículo de 2 páginas para quem já tem uma certa experiência, quem tem muita experiência, já tem pós-graduação, já tem mais de 8 anos hoje no mercado de trabalho, pode ter um currículo de 3 páginas. E como faz para organizar tudo? Igual você falou, 8 páginas, ou seja, muita experiência, pessoa que já, 10 anos já né, de colocação no mercado, enfim, como que ela faz? Escolhe, elenca as coisas mais importantes ou não? Então, aí que está um dos maiores erros também, né? O profissional quer colocar no currículo todas as suas experiências. Então, se ele passou por 5 empresas, ele quer colocar as 5, sendo que está errado. Tem que colocar as 3 experiências mais recentes. Entendi. Já fica a dica, gente. Anota aí. Já fica a dica. Tem que colocar as 3 experiências mais recentes, porque aí você consegue diminuir o currículo, né? Outro ponto também que eu vejo que é errado, que as pessoas acabam cometendo, é colocando todos os seus dados pessoais lá no currículo. Por exemplo, coloca CPF, RG, quantidade de filhos, eu já vi. Gente, até a quantidade. Sim, coloca quantidade de filhos, pretensão salarial, sendo que no currículo você não deve colocar, a não ser que a empresa te solicitar, mas é muito difícil que a empresa faça essa solicitação. Colocar foto também hoje não é legal colocar foto. Por quê? Tem isso. Que geralmente, né, fica a fotinha ali no cantinho, não tem mais isso, então. Não, a não ser que a empresa pedir, tá? Uhum. Ou é uma empresa que você já conhece, né? Que, poxa, aquela empresa lá, ela já pede um currículo, já é da cultura dela ter um currículo com foto. Beleza.
Fora isso, não tem necessidade de colocar. Por quê? Por conta da discriminação mesmo, né? Então, hoje as pessoas acabam te discriminando, não selecionando você pela foto que está ali. Entendi. Então, já aconteceu muito de eu pegar empresas, por exemplo, que descartam o profissional pela foto. Entendi. Então, não é adequado, não é por conta disso, não colocar a foto no currículo. E se caso colocar uma foto que seja mais profissional. E não colocar uma foto que a pessoa tirou lá na praia, Entendi. né? Tem que ter esse senso, gente. Isso. Entendi. Aí a gente estava falando, né, de pessoas que têm muitas experiências, já têm longos anos de carreira, etc. E quem não tem? O profissional, né, aquele adolescente que acabou de completar 18 anos, ou acabou de sair da faculdade, não tem experiência, está à procura do primeiro emprego. Aí vai montar o currículo. Como que ele faz, né? Porque acaba que a pessoa fica perdida. A empresa pede experiência, na maioria das vezes, mas ele está tentando uma oportunidade, não tem experiência. Como que faz para montar um currículo aí? O currículo primeiro emprego, ele tem que colocar o profissional, suas habilidades, né? As suas competências. Você pode colocar também os cursos que você fez ao longo da sua carreira, né? Porque ali, aí eu falo assim, ao longo da sua carreira, Ana, mas ele nem tem carreira ainda, mas é um profissional que já está buscando se aperfeiçoar. Então, é um curso básico de Excel, um curso de idiomas, inglês, enfim, são cursos que você pode colocar dentro do currículo. Outra coisa que é muito importante, trabalho voluntário. Então, hoje a gente tem sites, ONGs, né? Na nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma que você pode sim ir lá, participar e começar a participar, né, das ONGs para você entrar e adquirir conhecimento para você colocar no seu currículo. Outra coisa que é muito importante é se você é um estudante que você participou de vários projetos dentro da sua escola, trabalho acadêmico, você pode colocar no seu currículo também. Então, tudo isso vale como experiência profissional. Outro ponto também é, por exemplo, se você trabalhou em uma empresa, mas não foi de carteira assinada, você pode colocar no currículo também, porque toda a experiência é válida. Sim, e aproveitando já o gancho, né? Sempre tá se aperfeiçoando, né? Cursos, trabalhos voluntários. Eu sempre falo muito isso. Hoje em dia a gente tem internet, né? Eu costumava falar até com os meus amigos de faculdade, né? Não posso me trabalhar com jornalismo porque eu tenho outro emprego, realmente preciso do dinheiro, enfim. Mas você pode fazer um site, você pode procurar alternativas ali para você já ir colocando seu nome no mercado para as pessoas começarem a te conhecer, né? Com certeza. Eu sempre falo assim com os profissionais que me procuram. Vocês precisam cuidar da carreira de vocês, porque empresa nenhuma vai cuidar. Sim. Você precisa ser o protagonista da sua carreira. E quando eu falo com eles, para eles buscarem qualificação profissional, não é ficar fazendo, por exemplo, 2, 3 graduações, pós-graduações. Não é nada disso. É você fazer um curso básico mesmo. E você precisa ter estratégia. O que o mercado hoje ele busca? Quais são as tendências de mercado hoje? O mercado busca profissionais que estejam capacitados. Então, profissionais que entende de idiomas, então você pode fazer um curso de inglês, de espanhol, você pode fazer curso de Excel, você entender toda aquela informática básica. E um ponto também que eu acho muito legal a gente falar aqui é sobre a modalidade de trabalho hoje, né, que está em alta no mercado, que é a questão do home office e a questão do trabalho híbrido. Então, a gente precisa ter estratégia. Quais são os cursos hoje em dia que várias empresas precisam que os profissionais tenham? É a questão da informática. Então, se você vai trabalhar home office, você precisa saber usar o computador. Então, é muito importante que você tenha esse tipo de habilidade, esse tipo de competência técnica que é o curso, né? Então, a gente precisa ter estratégia. E isso, o profissional que está buscando recolocação precisa estar ligado, precisa ter noção disso, né? Não é gastar dinheiro com pós, com faculdade, não, mas é ter o básico, né? Que são os próprios cursos. Sim, a gente mesmo. tem os cursos técnicos, né? Que às vezes o profissional que tem um curso técnico, às vezes tem uma colocação no mercado melhor do que o profissional que tem um curso, uma faculdade, né? Com certeza. E esse é um ponto muito importante. Hoje, quem não tem esse direcionamento, né? Nossa, mas como que eu vou fazer para procurar um emprego? Como que eu vou fazer para ter um bom currículo, né? Então, você pode ter esse direcionamento do profissional de carreira, porque ele vai estar te orientando, ele vai desenhar o planejamento mesmo da sua carreira e vai te ensinar o passo a passo. Aí, assim, você consegue ter uma recolocação mais rápida, né? Entendi. E a carta de apresentação? Qual a diferença da carta de apresentação para o currículo? A carta de apresentação é um documento
onde você pode enviar para o e-mail, né, do recrutador, ou você pode anexar ela, por exemplo, nas plataformas. Hoje a gente consegue anexar o nosso currículo nas plataformas porque já tem algumas empresas que já estão bem automatizadas, né? Então, quando você vai fazer a sua carta de apresentação e enviar para um e-mail, você precisa contar a sua história. E aí lá pode contar. Isso, você conta a sua história, você mostra motivação, interesse para o recrutador. Então, você já sabe qual vaga que é. A carta de apresentação, ela é normalmente enviada para uma vaga específica. Então, por exemplo, se eu já sei que eu vou me candidatar para a vaga de analista de RH, eu já vou especificar quais são as competências que eu tenho, quais são os resultados, as habilidades que eu tenho para aquela vaga ali. Então, eu vou contar a minha história. Agora, o currículo não. O currículo é mais claro, objetivo, né? Não precisa ser muito longo. A carta de apresentação, você vai pontuar algumas coisas a mais que o currículo você não pode ficar escrevendo muita coisa. Mas né? tem um limite de páginas assim, indicado na carta? Não. Pode ter 8 páginas, então. Não, 8 páginas não. 8 páginas não. 8 páginas nunca, gente. Vocês entenderam? A carta de apresentação, ela pode ser enviada em PDF, né? Se caso o recrutador pedir, olha, envia a carta de apresentação junto com o seu currículo. Você envia ela em PDF. E caso o recrutador não te peça essa carta, você pode escrever ela no corpo do e-mail, porque é uma estratégia, né? Entendi. O recrutador não te pediu, mas você está ali se destacando, jogando aquela estratégia para ele, para chamar mais atenção, né? Entendi. Bacana. Agora vamos falar sobre entrevistas de emprego. Ok. A pessoa tem uma entrevista agendada, foi chamada para uma entrevista. Qual o primeiro passo? Acho que o que você fala assim, a primeira coisa que ela tem que fazer para se preparar adequadamente para poder ter um resultado positivo na entrevista? Não mentir. E tudo, né? Não mentir, ser verdadeiro. Não chegar lá na entrevista desanimado, mostrar interesse pela vaga, né? Isso é muito importante. E não chegar atrasado, né? Não ir com uma roupa, igual mulheres, por exemplo, muito decotada, e com uma roupa mais formal. Isso é muito importante. Se for, por exemplo, uma entrevista online, que hoje já está aí muito presente no mercado de trabalho, né? Prestar muita atenção no que está atrás de você, fechar a porta do quarto, da sala, enfim, onde você estiver, usar fones de ouvido, tomar cuidado com a internet, né? Verificar se a internet está boa, então isso é muito importante. E tomar cuidado também com a sua forma, como você vai falar, a sua comunicação, né? Erros de português no momento da entrevista, isso é muito importante, porque tem recrutador que é bem enjoadinho e percebe muito isso. Eu falo que a entrevista é preparo, né? A entrevista é você se vender pro recrutador. Então, você não vai ficar ali contando caso pro recrutador, não. Você vai falar dos seus resultados. E é isso que o recrutador precisa analisar também, porque alguns recrutadores, por exemplo, eles perguntam muito na entrevista a vida pessoal do candidato, sendo que isso não é importante, né? A gente precisa avaliar as experiências e as competências daquele profissional. E o profissional precisa falar exatamente isso, ele precisa vender o peixe deles. Entendi. É isso que eu falo. Profissionais, vocês precisam vender o peixe de vocês. O currículo foi a porta de entrada. Agora, o outro passo é a entrevista. Lembre-se, eu sempre falo isso para os meus clientes. Lembre-se que tem outros candidatos que estão ali. E, às vezes, eles não são nem tão bons quanto você é, mas a forma como ele se comunica, a forma como ele se vende na entrevista, ele pode passar e você não. Então, você precisa vender o seu peixe. Eu sempre falo isso com os meus clientes. A postura conta bastante, né, nesse momento. Com certeza. Com certeza. Não vai, por exemplo, fazer uma entrevista e ficar com o celular aqui na mão, né? Ficar batendo o pé, ficar assim, desanimado. Não, tem que ter postura mesmo, postura de profissional. Entendi. A timidez atrapalha também, às vezes. Sim, atrapalha. Profissionais, às vezes, a pessoa é competente pra caramba no que tá fazendo, né? Sabe o que tá falando, mas a timidez acaba atrapalhando na hora da entrevista, principalmente. Sim, acaba atrapalhando um pouco, mas é com preparo, né? Eu sei que às vezes a gente tem um nervosismo, aquela ansiedadezinha, né? No momento da entrevista, mas o recrutador, ele entende também. Tem muitos recrutadores que são bem humanos. Eu acho que é muito importante também o recrutador deixar isso bem claro, né? Pode ficar à vontade para poder falar, para o próprio candidato ficar mais tranquilo, porque, querendo ou não, você está sendo avaliado ali naquele momento, né?
mas a preparação é muito importante. Entendi. Treinar na frente do espelho vale? Vale! Pesquisar na internet também algumas perguntas que o recrutador pode estar perguntando, né? E se atualizar muito no mercado de trabalho, isso é muito importante. Também buscar, né, um profissional de orientação de carreira. Entendi. Pretensão salarial. Como chegar num valor, como que a pessoa pode se preparar para poder falar isso no momento da entrevista? Ela deve falar, não deve falar? Como que ela deve agir em questão à pretensão salarial? Ela deve falar se o recrutador perguntar, tá? E normalmente todas as entrevistas perguntam, Entendi. tá? E nunca falar, por exemplo, eu pretendo X valor. Não, sempre falar eu pretendo X, por exemplo, entre 1.000 e 2.000, né? Sempre falar um ou outro para uma possível negociação. E o que acontece? É muito importante que você pesquise antes, pesquise o quanto que o mercado de trabalho está pagando para aquela área que você está se candidatando. É muito importante também que você se valorize. Olha só quanto curso que você faz, graduação, tempo de estudo que você está ali, a sua vida também, né? Quanto que, se você, por exemplo, precisa, você tem uma vida, né? Que você precisa ter uma renda de 2.000, por exemplo. Então, você não adianta falar que a sua pretensão salarial é R$1.000, né? Então, você precisa falar que é 2.000. Então, você precisa fazer essa análise financeira de você mesmo, né? Se valorizar. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Se valorize. Porque a empresa ela vai ver que você é um profissional que está se valorizando e ela vai estar aberta a possíveis negociações. E não fica com vergonha, né? É algo que a gente tem que ser falado, né? Entendi. Vamos falar sobre rede social agora. A gente sabe que a gente tem muitas redes sociais que acabam ajudando ou atrapalhando também, né? Dependendo da postura do profissional na rede social ali, quando a gente fala em Facebook, Instagram. Mas quero falar com você sobre o LinkedIn. Queria que você explicasse pra gente como ele funciona, sobre a importância que ele tem na vida de um profissional. Olha, o LinkedIn é uma rede que está crescendo muito. É a maior rede profissional hoje do mundo, né? E, infelizmente, ainda tem muitos profissionais que não conhecem essa rede, que não tem o seu cadastro. E eu sempre falo, pessoal, quem não tem o LinkedIn está perdendo tempo, porque as vagas estão lá. E o que acontece? Às vezes as empresas elas não têm a página lá da empresa delas no LinkedIn, mas tem os profissionais. Os profissionais que estão dentro das empresas, elas estão ali dentro do LinkedIn. E ali elas vão postar as vagas, ela vai ver que você é um profissional que está ali ativo, postando da sua área, né, da sua carreira. Você é um profissional que tem bastante credibilidade, que você está ali se posicionando. Então, ela pode sim entrar em contato com você, até mesmo recrutador, e fazer uma proposta. Olha, você quer fazer a entrevista na minha empresa, na área tal? Então, é uma oportunidade. E é verdade sim, pessoal. O LinkedIn, a gente consegue sim uma oportunidade. É claro que ele não vai aparecer sim, uma vaga de uma hora para outra. Você precisa ter estratégia. Você precisa se posicionar. Você precisa postar conteúdo. É uma rede também que você pode fazer network. Eu, por exemplo, já fui convidada para participar de palestras dentro do LinkedIn, de lives também. Eu já tive também clientes da consultoria que já conseguiram recolocação, mas é claro, não foi de uma hora para outra, né? A pessoa ela teve que utilizar uma estratégia ali, usando todo o passo a passo dentro do LinkedIn, e ela sim conseguiu a recolocação. Então, as empresas estão dentro do LinkedIn, os profissionais estão lá, os headhunters também, né? Porque tem empresas que têm o próprio recrutador que trabalha na CLT, mas também contrata o headhunter para fechar aquela vaga. Então, antes de ele divulgar aquela vaga, ele vai lá no chat lá e procura aqueles profissionais e convida esses profissionais para participar de uma entrevista, né? Por exemplo, TI, que é uma vaga hoje que né, as empresas precisam desses profissionais e é tão difícil contratar, os tech recruiters estão lá dentro do LinkedIn procurando esses profissionais. E para quem está assistindo a gente, está ouvindo e não sabe mexer, é uma rede difícil, manuseio, é fácil? É de fácil manuseio, tá? É uma rede normal. Se você for colocar assim de comparação, é igual o Facebook.
Só que lá no Facebook você conta da sua vida Sim. pessoal, você posta foto na viagem, né? Uhum. E no LinkedIn não. O LinkedIn já é uma já é uma rede mais profissional, uma rede para você discutir da sua área mesmo, mas não tem nada de difícil, é super fácil. E você mesmo vendo no YouTube outros profissionais, né, que ensinam, cursos também, né? Qualquer pessoa pode entrar e acessar, mas não tem nada de difícil. Entendi. Então fica a dica aí, uma super dica, né? Isso. Para os profissionais que estão assistindo a gente. Falando sobre empresários, sobre líderes, uma contratação errada pode trazer muito prejuízo. Sim, principalmente na parte da rescisão. Então, eu sempre falo, o profissional de recrutamento, né, o recrutador, ele precisa mapear as competências comportamentais. Ele precisa entender quais são as competências que aquele profissional precisa para aquele cargo. Né? E ele precisa avaliar o fit cultural da empresa. Será que aquele candidato ele está alinhado com a cultura organizacional daquela empresa? Então, você precisa fazer esse mapeamento, porque quando você não faz, você acaba contratando por afinidade, por indicação, você acaba contratando sem ter estratégia, né? E uma contratação errada, ela dá muitos prejuízos. Então, você acaba tendo não somente prejuízo financeiro, mas também prejudicando a própria empresa, equipe né? também. Isso, a própria equipe. Então, são treinamentos que você acaba perdendo ali tempo, treinando aquele colaborador. Você acaba desmotivando aquela equipe, perda de produtividade também. Então, uma contratação mal feita, ela dá prejuízo, sim. E é um dos processos que mais dá problema dentro do RH, é o processo de contratação mal feita. Entendi. E a gente tem alguns processos de recrutamento dentro da empresa, né? Sim. Quando você faz a contratação, você precisa contratar um novo colaborador, você faz todo o processo de contratação. Você faz a abertura da vaga, você precisa ter uma descrição de cargos para você analisar quais são as competências que aquele cargo, que aquele profissional precisa ter. Você precisa estruturar também o processo de ferramentas. O que você vai aplicar? Além de fazer uma boa entrevista, você vai aplicar algum teste psicológico, você vai fazer alguma dinâmica de grupo. Então, isso tudo precisa ser muito bem alinhado. E algo que é muito importante, né, que alguns recrutadores de algumas empresas acabam cometendo, é um processo de recrutamento muito longo. Então, um processo muito longo acaba dificultando, porque, por exemplo, o profissional ele está fazendo várias entrevistas em várias empresas. Então, ele precisa de ter um retorno de você, do recrutador. Então, se o profissional não der um retorno e ficar aquele processo muito demorado, o candidato vai desistir da vaga. Entendi. Então, isso é muito importante, precisa ter muita estratégia. E isso vale tanto para as grandes empresas quanto para aquele empresário que está começando ali, né? Porque que tem aquela pequena empresa ainda, que está começando a caminhar por esse caminho do empreendedorismo, né? Sim, todas as empresas, até as pequenas empresas, pequenas, médias e longas empresas, precisam sim ter um processo de recrutamento e seleção bem feito, bem assertivo e bem estratégico. Porque você precisa contratar os bons talentos para poder reter aqueles talentos dentro da empresa. E o novo colaborador, ele precisa entender isso, né? O que aquela empresa vai me oferecer? Será que aquela empresa tem bons benefícios? Porque hoje em dia, a gente pode ver, né? Nenhum profissional fica mais de 10 anos na empresa, né? Então, ele está sempre procurando algo diferente. Então, se você quer reter o seu talento dentro da empresa, você precisa valorizar ele. E eu sempre falo, né, que quem não entende de pessoas, não entende de negócios, né? Então, você precisa cuidar do seu capital humano. Então, você precisa valorizar a sua equipe, você precisa motivar a sua equipe. Porque quando o colaborador está desmotivado, ele vai procurar o seu concorrente. Então, fica a dica aí. Fica a dica. Fica a dica, você vai perder o seu talento. Exatamente. Falando em dicas, pra gente poder encerrar, quero encerrar com você passando algumas dicas pra quem tá assistindo a gente, pra esse profissional que tá ou buscando, né, uma vaga no mercado de trabalho, uma primeira oportunidade, ou pra quem tá querendo uma recolocação, quem tá querendo mudar totalmente aí de área. Quais são as dicas que você passa, que você deixa aqui pra gente? A primeira dica que eu acho que é muito importante, né, é o profissional ele não desistir, porque por mais que a recolocação profissional ela demore, mas ela vai acontecer. O mercado hoje está bem aquecido
E você precisa, profissional, buscar uma qualificação, né? Você precisa se atualizar no mercado de trabalho, entender quais são as tendências de mercado hoje. Então, busque conhecimento, faça network também, participe de palestras, lives, veja vídeos no YouTube. Se não puder fazer um curso pago, faça um curso gratuito também na internet. A internet está aí hoje para isso, né? Isso, tem muita coisa grátis. Tem muita coisa boa na internet, no YouTube tem muita coisa. Então, não fique aí na sua zona de conforto. Busque conhecimento, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Entendi. Quero te agradecer, Ana Clara. Quem quiser acompanhar, como faz? Suas redes sociais. Você está sempre compartilhando conhecimento, né? Dando dicas. Passa pra gente, deixa aí pra gente suas redes sociais. O meu Instagram, né, da consultoria, é o RH Ana Clara Souza. E eu tenho também o meu Instagram da área clínica, né? Que é Ana Clara Souza PC. Podem ficar à vontade lá na minha rede, eu estou à disposição. Entendi. O profissional que tiver meio confuso aí, meio em dúvida, pode procurar que você faz essa mentoria, essa consultoria. Sim, eu faço mentoria de carreira. Entendi. Bacana. Quero te agradecer aqui pelas suas dicas, pela sua presença. Sempre bem-vinda aqui no Cidade em Foco. Muito obrigada mesmo. Isso aí, sempre bem-vinda. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui do Cidade em Foco. Hoje com muitas dicas pra você, né? Tenho certeza que vai agregar bastante aí na sua vida profissional. E a gente volta em breve com mais podcast aqui no programa Cidade em Foco. Aproveita para compartilhar esse nosso bate-papo e para seguir a gente nas nossas redes sociais. Cidade em Foco traz telejornalismo no Facebook e no YouTube. E no nosso Instagram, @programa Cidade em Foco TV, mostrando os bastidores aqui do Cidade em Foco. Beijo, fiquem com Deus. A gente volta em breve com mais bate-papo aqui no Cidade em Foco. Tchau, tchau. Fiquei um pouquinho nervosa. Ficou? Aqui. Não, você não viu meu telefone todo, você não viu, não? Eu falei, ó, o telefone pra tocar e começou... Não sei, o pessoal deve falar, ou morreu alguém, ou eles só queriam falar comigo, porque eles me ligaram. Eu só vou gravar contigo aqui? Tá. I was walking out one evening